colocamos as crianças para fazer seu desenho. Então, as crianças que vão desenhar, vão caprichar no desenho bonito hoje. Então, aqueles que estão preparados para isso. Então, numa folha, vocês vão fazer 4 desenhos. Olha, 4 desenhos. Então, o que vai ter nesses desenhos? Algo que mais importante que a gente pode ter na nossa vida, que é o Senhor Jesus. Acho que o Senhor Jesus é o presente que cada um de vocês, crianças, pode ter de mais precioso na vida. Não só das crianças, mas também dos adultos. Então, no primeiro desenho, vocês vão fazer um desenho. Nosso Senhor Jesus veio a este mundo e Ele morreu em uma cruz. Naquele momento da sua morte, eu quero que você faça Jesus ali na cruz e você ao lado dele, está junto ali com Cristo. No segundo desenho, nosso Senhor Jesus ele morreu e Ele ressuscitou ao 3º dia depois de morto. Então você vai fazer o Senhor Jesus saindo aí do túmulo. Lembra da cena? O Senhor Jesus ressuscitando da onde Ele estava? Então você vai fazer o Senhor Jesus saindo, Ele morto, mas agora vivendo, né? E você ao lado dele. O terceiro desenho é você na casa de Deus. E sabe quem está junto com você quando você está adorando ao Senhor Jesus? O próprio Senhor Jesus. Nós cantamos agora que Jesus virá outra vez. E sabe, se nós morrermos, sabe com quem nós estaremos vindo? Com Jesus. A Bíblia diz com todos os seus santos. Então, todos nós que partimos, nós estaremos vindo na volta de Jesus com o Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. A gente com Cristo na morte, na ressurreição, adorando a Ele na igreja, nas nossas vidas e até na volta dele nós estaremos com Ele. Depois eu quero ver os desenhos. Meus irmãos, para a meditação da palavra do Senhor, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Colossenses. Na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 3, o versículo 1 até o versículo 4. Então, aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4. Então diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Pai, diante de Ti, da Tua presença, neste culto, Pai, de louvor e adoração, Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha abençoar esse momento da Tua palavra, Pai, a qual é linda e a qual será exposta, e Teu Santo Espírito me use, Senhor, como instrumento para transmitir a Tua palavra, e que o Senhor prepare o nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor. E pedimos que o Senhor transforme as nossas vidas, que sejamos transformados por intermédio da Tua palavra, Pai, que nós possamos sair daqui não da forma como entramos, mas possamos sair daqui edificados pelo Senhor, Pai. Para isso, trabalha nosso coração, Deus, perdoa-nos de todo pecado, Senhor, a minha pequeneza, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar esse sermão. Eu raramente falo isso, né, cito, né, ilustrações, mas eu gostaria de começar com uma ilustração. Os irmãos já devem ter ouvido, né, essa ilustração. Então é assim, certa vez, um grande poeta chamado Olavo Bilac, os irmãos já devem ter ouvido esse poeta, né, escritor Olavo Bilac, né? Então um amigo do escritor Olavo Bilac, ele queria vender uma propriedade. Então, como ele não sabia usar as palavras, né, para poder
colocar um anúncio nos classificados do jornal. Então ele convidou então o poeta Olavo Bilac para que fizesse, né, uma notinha para ele poder colocar nos classificados do jornal. Então, como o escritor Olavo Bilac já conhecia a propriedade desse sítio, porque o vendedor estava tendo muito trabalho com o sítio, né? Cuidar do sítio dá trabalho, né? Se cuidar de uma casa dá trabalho, imagina um sítio, né? Com tantas coisas, né? Com tantos afazeres, né? Então convidou o Olavo Bilac para poder escrever uma notinha para ele colocar no classificados. Então, Olavo Bilac, né, redigiu um texto para colocar e entregou para ele. Olha, redigiu o texto aqui para você colocar nos classificados. Então ele diz assim: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Passados meses, o poeta encontrou, né? Então Olavo Bilac encontrou um amigo dele e perguntou se ele tinha vendido a propriedade. Aí ele respondeu sim. Nem pensei mais nisso. Quando eu li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que possuía. E a moral da história é o seguinte: muitas vezes a gente precisa dos olhares de outras pessoas para poder compreender e ver aquilo que nós temos. Então muitas vezes nós possuímos algo e não damos tanto valor. E no texto que nós vemos aqui, na carta aos Colossenses, estava acontecendo essa mesma coisa. Aqueles irmãos tinham recebido ao Senhor Jesus, como eu falei para as crianças, que é a coisa mais maravilhosa que alguém pode ter. O Senhor Jesus, que é o bem supremo que alguém pode ter, o mais excelente, o mais digno, o nome que está acima de todo nome, o nome a qual Deus exaltou acima de tudo, e todas as coisas estão sujeitas ao Senhor Jesus. Só que a igreja de Colossos começou uma heresia a ser introduzida naquela igreja. É chamada da heresia de Colossos. O que vem a ser isso? Então, possivelmente, como a igreja de Colossos ali tinha irmãos ali dentro do judaísmo, então pode ter originado dentro de alguma sinagoga judaica. Então, eram algumas práticas legalistas misturadas com promessas místicas. Tinha também rituais ascéticos e conhecimento gnóstico. Opa, que coisa toda é essa? Então, resumindo tudo, o que a igreja, ou algumas pessoas estavam na igreja de Colossos dizendo? Que Cristo não era suficiente para a salvação. Algumas pessoas ali tinham conhecimento da salvação mais do que os apóstolos. Olha, nós temos um conhecimento que nem mesmo os apóstolos possuem. Olha, que coisa interessante. Então eu quero saber que conhecimento é esse. Naquele tempo também, aquelas pessoas elas acreditavam no dualismo. Então eles acreditavam que o mundo estava rodeado de alguns espíritos, e para a igreja, para os irmãos se proteger de tais espíritos, eles deveriam invocar alguns anjos para ter a proteção de Deus. Os comentaristas diziam que pelo estudo da carta aos Colossenses e pelo estudo das religiões de mistérios daquele período, então se acreditava o quê? Então tinha ali a base comum, que era o cristianismo. Eles professavam a religião cristã, só que estava misturado com todas essas coisas. Cristo não bastava, precisava guardar alguns dias da lei mosaica, precisava cumprir alguns ritualísticos, precisava ainda pedir a intermediação de anjos, tudo isso para obter um fim que era chegar a Deus. E o caminho para se chegar a Deus, que era chamado nas religiões de mistério de pleroma ou de plenitude. E essa igreja aos Colossenses, que foi fundada por Epáfras, que se converteu através da pregação de Paulo quando ele estava lá em Éfeso. Então, quando Paulo está lá na prisão, Epáfras vai visitá-lo
e Epáfras informa Paulo o que estava acontecendo na igreja de Colossos. Então foi por isso que o apóstolo Paulo resolveu e viu que era necessário escrever essa carta aos Colossenses para alertar esta igreja desses problemas, desse mal, e alertar contra essas pessoas que estavam enredando, jogando uma rede na vida desses irmãos, tanto na igreja de lá os Colossenses, na igreja de Hierápolis e na igreja de Laodiceia estava acontecendo o mesmo problema dessa heresia de Colossos. Então ele escreve esta carta para dizer, meus irmãos, para enfatizar a supremacia e a suficiência de Cristo. O que o homem precisa para a salvação é unicamente o Senhor Jesus. Para você ser salvo, basta unicamente crer no Senhor Jesus. E não basta, não pode ser acrescentado de nenhum outro atalho, nada vai se acrescentar àquilo que Cristo fez e ao seu sacrifício vicário de vir a este mundo para morrer pelos nossos pecados, para ressuscitar e para se assentar à destra de Deus. Então Cristo está assentado à destra de Deus, ele está na posição mais alta que pode ter, porque Deus o colocou assim. Olha, voltando no capítulo 1, que nós lemos a nossa leitura inicial, vamos só recordar algumas das palavras que o apóstolo Paulo utiliza. Que ele, primeiramente, ele nos libertou do império das trevas, versículo 13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Então, os nossos pecados são remidos, são apagados unicamente por causa do Senhor Jesus. E ele é a imagem do Deus invisível. Não precisaria e não precisa de mais nada. É só o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo continua dizendo aqui: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então toda a autoridade que existe foi criada pelo Senhor Jesus, e se elas continuam a existir, é para ele e para a glória dele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, continua a existir por causa dele. Você já percebeu quantos ele, nele, por meio dele, tudo por causa do Senhor Jesus? Olha o versículo 18: ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, até mesmo perante, ele é o primogênito dos mortos para ser o primeiro em tudo, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Lembra que eu falei que esse grupo de pessoas, eles acreditavam nesses pleromas, que era o caminho de se chegar a Deus. E como você vai chegar a Deus? O que eles diziam? Vocês vão guardar alguns dias da semana, vocês vão deixar de comer alguns alimentos, vocês vão deixar de fazer alguma coisa, vocês vão pegar a invocar alguns anjos para você poder chegar a Deus. E vocês vão buscar um conhecimento oculto e secreto que a maioria não sabe, mas só alguns privilegiados e iniciados dentro da nossa comunidade aqui para você chegar a Deus. Essa falácia, essa heresia abominável estava dizendo o que? Escancaradamente que Cristo não é suficiente para a salvação do homem. Por isso o apóstolo Paulo enfatiza essa carta. Essa carta, meus irmãos, é de uma importância tremenda. Muitas vezes a gente não dá importância a Colossenses, porque a gente tem muitas vezes mais importância a Efésios, né, que vai tratar de algumas coisas, e muitas vezes Colossenses fica tão escondido ali, que é um livro tão pequeno, de 4 capítulos, né, e a gente não dá a importância, mas a grandiosidade da carta aos Colossenses, de um relato e que o apóstolo Paulo fala da pessoa de Jesus Cristo, é maravilhoso.
Olha o versículo, capítulo 2, versículo 8. E cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Sabe o que é enredar? Jogar uma rede sobre vocês, com as suas filosofias e suas sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Uma das outras coisas que aqueles irmãos estavam que estavam com problemas, eles se chamavam rudimentos do mundo. Eles acreditavam nas forças elementares da natureza e o que os astros poderiam determinar o destino das pessoas. Então essa invocação muitas vezes dos anjos para poder mudar o destino e mudar a posição até mesmo dos astros. É o que Paulo chama, né, dos rudimentos do mundo. E ele diz, versículo 9, capítulo 2, porque nele, no Senhor Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus. E agora vocês, irmãos de Colossos, que estão buscando essas coisas, que vocês estão atrás dessas coisas que não acrescentam em nada, vocês estão subvertendo o evangelho puro do Senhor Jesus. Olha o versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Através de Cristo, vocês já são perfeitos. Vocês não precisam buscar estas coisas para conseguir a perfeição. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Voltando, dizendo, o homem precisa unicamente do Senhor Jesus Cristo e nada mais. Que tudo aquilo que se acrescenta é legalismo, tudo aquilo que se acrescenta está subvertendo a verdadeira fé cristã evangélica. E o versículo 16, ele dizendo, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, e ninguém se faça árbitro contra vós, outro pretextando humildade e cultos de anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Então, alguns dos irmãos ali na sua simplicidade, muitas vezes recebendo o evangelho simples, da forma como que ele é, mas havia algumas pessoas ali que tinham visões, tinham coisas espetaculares, e muitas vezes o irmãozinho ficava ali, muitas vezes, na sua humildade, e com o outro ali vendo, anjos, visões espetaculares. Aquilo ali era mais atrativo. Mas isso tudo era um erro. Ninguém venha fazer árbitro contra vocês. Ninguém venha pretextar humildade, baseando-se em visões, enfatuados, cheios de fato, né? Sem motivo algum na sua mente carnal. E voltando agora para o nosso texto, ele diz assim, porque fostes ressuscitados juntamente com Cristo. O que Paulo está querendo dizer ali para os irmãos de Colossos? Ele vem dizer da nossa união com o Senhor Jesus. Você está em Cristo, você já está aperfeiçoado. Pelo fato de você estar em Cristo, você já é justificado. Você já é justo, não tem nada que ser motivo para a sua condenação, porque Cristo já te justificou. Pelo fato de você estar em Cristo, você já é santificado, você já é declarado santo. Pelo fato de você estar em Cristo, você é adotado pelo Senhor, é recebido na família da fé. Olha a posição privilegiada que o crente tem. Mas os falsos mestres atacavam a isso. Não, vocês precisam de algo a mais para se santificar, de algo a mais. Então era tudo muito bonito, né? Muito bonito. Olha, o irmão teve a revelação ali que você precisa fazer isso. Olha, não usar determinada roupa, porque
olha, se você usar essa roupa, você não vai ter a santidade que é exigida e requerida. Olha, você não deve beber tal tipo de bebida ou comer tal tipo de comida, se isso vai atrapalhar o seu processo ali de santificação. Meus irmãos, nada disso basta. O sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. Então nada que o homem venha a fazer vai ser suficiente para pagar o pecado de um homem ou contribuir para a salvação do homem, porque o sacrifício de Cristo na cruz, ele é perfeito. Quando Cristo morre, ele diz a palavra: está consumado, está pago. Algo que o homem não poderia pagar, agora Cristo pagou, sendo nosso representante ali. Por isso que nós estamos e vivemos nele, é por meio dele, é nele somos justificados, nele somos adotados, recebidos. Todos que ontem receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus através do Senhor Jesus. Então, se aqueles irmãos realmente se converteram, eles foram ressuscitados juntamente com Cristo. Agora eles estão vivos, eles estavam mortos no seu estado de pecado e miséria, agora estão unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Essa é uma das doutrinas mais bonitas que nós temos e que a teologia reformada enfatiza, que é a nossa união mística com Cristo. Olha, alguém de vocês já ouviram falar disso? Da união mística que temos com Cristo? Opa, o que vem a ser isso? Meus irmãos, como toda vez que nós lemos na palavra de Cristo, por exemplo, nós lemos ali que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, a igreja é o corpo. Então nós estamos ligados ao Senhor, nós temos uma união com o Senhor Jesus. O nosso catecismo maior do Westminster, ele vai dizer assim, na pergunta 67, qual é a união que os eleitos têm com Cristo? Então, qual é a união que os eleitos têm com Cristo? Então, aqueles que foram elegidos pelo Senhor, foram chamados pelo Espírito Santo no tempo próprio, atraídos a Cristo. Então, a união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus, pelo qual são eles espiritual e misticamente, ainda que real, inseparavelmente unidos a Cristo, seu cabeça. Ele é o esposo e ele é aquele que efetua a sua vocação eficaz. Então, quando nós dizemos, por exemplo, quando Cristo diz: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, aí está uma ligação e uma união com Cristo. Quando ele diz, que o texto já diz que ele é o cabeça, nós somos o seu corpo, é a união. Cristo, quando ele é o fundamento e nós somos as pedras viventes, como está na carta de 1 Pedro, então é uma união que nós temos com Cristo. Então, em todo momento nós estamos ligados a Cristo, no momento que nós cremos no Senhor Jesus. Volte a sua Bíblia, ao capítulo 2, o versículo 12, versículo 11, dizendo assim também: nele também fostes circuncidados. Já que aqueles irmãos, aquelas pessoas estavam dizendo, pregavam obras da lei, Paulo já estava dizendo que vocês já foram circuncidados. Não precisa de uma circuncisão da carne. Olha, nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o crente, ele já foi sepultado com o Senhor Jesus, já foi ressuscitado mediante a fé. Olha o versículo 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando e na cruz, e despojando todo o principado e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, todos os nossos pecados, toda a nossa dívida, tudo aquilo que era contra nós, já foi perdoado pelo Senhor. A nossa dívida já foi cancelada.
e aqueles irmãos estavam temerosos de certos principados e potestades, olha o que ele diz, ele já despojou esses principados e potestades, publicamente expôs esses principados e potestades ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz de Cristo triunfou, o Cristo é vitorioso sobre toda e qualquer autoridade. E como é que vocês estão agora? Aí temerosos, com medo do inimigo, querendo acrescentar alguma coisa à salvação de vocês, já que tudo foi pago, toda a dívida foi cancelada, e vocês estão unidos a Cristo, sendo sepultados e ressuscitados com Ele. Então, se vocês fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o que vocês devem buscar? Vocês não devem buscar essas coisas vãs. Vocês não devem buscar nada no legalismo, na lei de Moisés. A lei de Moisés era a sombra daquilo que haveria de vir, que é Cristo, a qual Ele cumpriu por nós. Então, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, é buscar as coisas lá do alto. É buscar as coisas aonde Cristo está, não pelo lugar lá de ser do alto, mas é porque Cristo está lá. É por isso que eu tenho que buscar essas coisas. Alguns comentaristas dizem que a tradução certa disso é continuar buscando, é uma busca constante que o crente deve fazer, de buscar as coisas lá do alto, aonde Cristo está. Então o objeto ali, o objeto do texto é buscar as coisas por causa de Cristo que está sentado à direita de Deus. E olha que coisa interessante também, né? Ele está à direita de Deus, ele subiu, ele cumpriu a obra pelo qual ele veio fazer este mundo, e Deus Pai o exaltou, e ele está sentado à direita, à destra de Deus. Então, a exortação é buscar as coisas do alto. Agora o versículo 2, ele enfatizava e pedia para buscar, agora no versículo 2 ele diz, pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Os irmãos de Colossos, eles não deveriam ocupar a sua mente com coisas vãs, coisas ali que não conduzia nada, antes prejudicava, mas o pensamento dele era nas coisas lá do alto. Assim também nós meus irmãos. Olha que privilégio que nós temos, que nós recebemos do Senhor Jesus. Tantas coisas, tendo sido os nossos pecados perdoados, o escrito da dívida que era contra nós foi cancelado, Cristo triunfou na cruz por nós, tantas e tantas bênçãos que nós recebemos do Senhor. Agora o nosso pensamento não deve ser nas preocupações dessa vida, apesar que é muito fácil nós nos preocuparmos, né? A vida é difícil, muitas vezes as vicissitudes da vida não é fácil, muitas vezes. Mas o nosso pensamento não deve estar nessas coisas. A exortação da palavra de Deus é que nós pensemos, pensai lá nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Mas quer dizer que eu não posso pensar em nada daqui da terra? Eu tenho meu trabalho, eu tenho meus afazeres, tenho minha família. Não, não é isso, meus irmãos. O seu pensamento principal não é as coisas da terra. Lembra do texto? Que fala muitas vezes da nossa ansiedade, né? Buscai o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. O pensamento principal, a busca principal, não é as coisas da terra. Muitas vezes, buscando o reino de Deus, vai haver consequências ali. E o pensar e buscar as coisas do alto vai trazer consequências para a nossa vida. Vai fazer com que nós enfrentamos as coisas deste mundo mais facilmente. E por que isso? Olha o versículo 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha que coisa interessante, né? No momento que ele fala ali no versículo 1 que nós somos ressuscitados, agora ele vem dizer que nós morremos, né? Então nós morremos para os rudimentos do mundo. Nós morremos para uma vida que desagradava a Deus.
Nós morremos para com as coisas do velho homem, da nossa velha natureza. Hoje nós somos novas criaturas criados segundo Deus. Só que muitas vezes, meus irmãos, essas coisas não estão tão plenamente evidentes nas nossas vidas. Nós somos crentes em Cristo Jesus, mas muitas vezes dentro da nossa própria casa, um familiar nosso não vê isso na nossa vida. Não vê que você é o santificado, justificado, adotado por Deus, né? Muitas vezes se você falar isso, opa, ele vai dizer, não, você está querendo ser mais que todo mundo, você está querendo ser o santão. Muitas vezes na vida cristã, muitas vezes não vai ter essa glória, né, o fulgor ali, né? Mas a nossa vida está oculta com Deus. Então aqueles irmãos ali de Colossos, Paulo está dizendo para eles, olha, vocês morreram e a vida de vocês está oculta com Cristo em Deus. Mas, olha que coisa interessante, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Muitas vezes poderiam, aqueles irmãos fiéis ali na igreja de Colossos, poderiam não ter atração nenhuma entre aquele grupo espiritualizado que havia de lá. Aquele grupo lá que invocava anjos, que era baseado em visões, que guardavam os dias, que se vestiam de uma forma diferente. E eu olhava aquele grupo simples, não via aquela glória toda. Mas Paulo está dizendo para estes, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha que privilégio. Olha quantas coisas que nós obtemos do Senhor Jesus. Quantas coisas maravilhosas nós temos em Cristo Jesus. Por que nós iremos ser seduzidos a procurar outras coisas, se a nossa completude e a plenitude está em Cristo Jesus? Nós temos que ter um alerta constante, meus irmãos. Um alerta constante. A igreja do Senhor Jesus tem que estar constantemente em alerta. Como aconteceu lá no passado, no começo da igreja primitiva, lá de Colossos, a qual teve a infiltração dentro da igreja de coisas semelhantes a esta, e ao qual o apóstolo Paulo foi motivado a escrever essa carta para alertar essa igreja, para apresentar a excelência e a supremacia de Cristo Jesus. Nós também, nas nossas vidas, nós devemos sempre e constantemente também estar alerta a respeito de todas essas coisas. E gratos somos a Deus por causa do Senhor Jesus, porque nele nós morremos, ressuscitamos e também viremos novamente com o Senhor, quando o Senhor Jesus se manifestar na sua segunda vinda, se nós já tivermos passados desta vida para com o Senhor. Que Deus abençoe nesse sentido, meus irmãos, e que mantenhamos firme esta confiança e essa fé no Senhor Jesus cada dia das nossas vidas. Que Deus nos abençoe.